Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo e eu vou apresentar para vocês aqui como é que funciona o Diário de Game, tá? Uma aplicação web onde a gente consegue colocar os trades que a gente realiza e vai conseguindo aprender a cada trade, né? A gente consegue analisar de que forma que a gente está operando, consegue entender algumas razões do porquê que a gente está cometendo alguns erros e até porquê que a gente está cometendo alguns acertos, às vezes que a gente nem sabe por que direito. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui o site, então. Esse aqui é o site, tá? E aqui está o valor, o preço da assinatura, né? A gente tem 7 dias grátis, assim que vocês fizerem o login, e aí depois, se for do interesse, aí pode assinar e pagar. Então só vai colocar o cartão depois desses 7 dias. Tá? É interessante porque se tu operar um contrato no mini índice, né, ali com menos de 200 pontos, tu consegue pagar o teu mês. Tá? Então imagina, 200 pontos, acho que dá R$40 no mini índice, com 27,70 tu paga o mês do plano mensal. Né? E aqui o plano Pro, ele tem ainda um desconto de 20%. Tá? Vamos lá. Como é que acontece então? A gente opera, né, pega a nossa operação, coloca dentro do diário, a gente consegue aí a partir disso analisar, né, entender o que está acontecendo e também planejar o nosso próximo trade, né? Então a gente opera, coloca no diário, analisa, entende e planeja o próximo. Assim vai indo, né, nesse círculo virtuoso e vai melhorando a cada trade, vai cometendo menos erros, né? Buscando sempre ter um pouco mais de consistência no mercado. Vou mostrar aqui então a aplicação, esse é o meu login, senha. Então a gente cai aqui na página dos trades, né? Então a gente tem aqui inicialmente um filtro de datas, também tem um filtro de horário, né? E aqui um filtro de gain, loss ou 0 a 0. E eu fiz aqui, para exemplo, acho que são 16 trades, né? Então eu tenho 9 gain e 7 loss. E eles todos aparecem aqui, tá? Então conforme eu vou filtrando eles vão aumentando ou diminuindo. Se eu colocar, por exemplo, um estado emocional impulsivo, tá? Então, eu tive aqui 3 trades com estado emocional impulsivo, sendo que 2 deles são loss e 1 é gain, tá? Então, ainda tive, se eu olhar aqui, eu ainda fiquei com menos R$85. Não, tá, mas eu quero saber certinho o que foi esses trades. Então, tá, então vamos ver. A gente coloca aqui para observar os detalhes do trade e aqui tem a imagem do trade que a gente usou, né? E aí todos os dados que a gente colocou dentro. Beleza, se eu quiser editar, posso editar aqui, ou se eu quiser apagar, posso apagar aqui também sem problema nenhum. Tá? A gente também tem aqui, por exemplo, para ficar sem ver os dados, né, financeiros, vamos dar uma olhada nas estratégias também. Então aqui nas estratégias a gente já tem algumas pré-setadas, né? Então aqui eu tenho todas que foram setadas. E eu posso também colocar as minhas estratégias, né? Quais estratégias que eu quero utilizar. Então vamos ver aqui uma categoria, né? Um trigger, por exemplo, né? Então aqui o trigger, a violação, confirmação, violação em time frame menor, violação em time frame maior, né? Entrei num gift, pullback. Mas eu trabalho com outros triggers. Bom, sei lá, então eu tenho um trigger aqui que eu quero adicionar, que é a entrada por horário. Então, entrada 10 e 2. Então, eu coloco lá, digito lá, entrada por horário 10 e 2 e ele vai aparecer ali para mim. Tá? Então, aqui, os estados emocionais, por exemplo, eu criei aqui um estado emocional que um dia eu fiz uma operação e eu estava completamente fora de mim, eu estava loucão. Tá? Eu não estava em dia de fúria, né? Eu não estava com desejo de recuperar, mas eu não sei o que eu tinha, que eu estava completamente atravessado. Enfim, não era eu aquela pessoa. Então, eu estava lá no giro louco, né? Como o pessoal chama, e aí estava completamente doidão, tá? Lembrando que eu não uso nenhum tipo de droga ilícita, tá? Então, quando a gente cria algum tipo de parâmetro, o usuário, né, ele aparece aqui como um padrão do usuário. Então, vamos ver aqui, vamos colocar um novo trade. Pronto, tá aqui a página de trades, então eu vou fazer o trade que eu coloquei antes, né, aqui, que eu fiz hoje. Esse aqui é o trade, então, que eu fiz hoje, né? Só que eu não trabalho nos 5 minutos, eu não trabalho com essa tela, eu trabalho com o indicador que eu desenvolvi, né? No Renko. Então tá aqui o meu indicador. E eu entrei aqui, fiz uma venda, né? Até o 100% do FIBO e saí da entrada, tá? Ok, ótimo. Então vamos colocar isso aqui no diário. Então foi em início, foi em gasolina, faz 35.
Tá, o que é o lance? O que eu acho que é o mais interessante disso não é essa parte aqui, porque essa parte que eu tinha no meu Excel, tá? Eu conseguia ver em verde o que era em vermelho, tá? Também tinha esses filtros simples aqui, então, entradas pelo fields ou entradas quando o meu trigger ele é confirmado, é legal, tá? Eu quero mostrar a parte de dashboards, tá? Que eu acho que aqui que a gente consegue enxergar um pouco mais do nosso comportamento. Tá, então o que acontece? Eu tenho 17 trades, tá? Gain e loss aqui, então eu tenho aqui o trades, né, 1 a 1, como foram, né, pelos dias, né? Aqui também tem um filtro de data, e eu consigo também colocar os meus trades de mini índice, né, que está em verde, e os meus trades de mini dólar, né? Ok, perfeito. Não, mas eu quero tirar o total, quero só enxergar o mini índice e o mini dólar. Não tem problema, a gente tira aqui, né, clica e sai, né? Se eu apontar aqui, eu tenho aqui, ó, que o meu mini dólar foi R$460 e tal, esse aqui de hoje foi R$65 o mini índice, né? Agora eu quero ter uma visão de mês, tá? Então tá aqui em maio de R$65, esse trade de hoje, né? E ano também tem aqui uma visão, tá? Ótimo. Essa aqui então é a visão de gain de loss. Agora aqui onde eu já tenho uma visão das minhas análises dos setups utilizados, tá? Então eu consigo ver aqui nesse gráfico de radar qual foram os setups que me deram mais gain, né, em valor e mais loss em valor também, tá? Então eu consigo ver que um trade a partir de indicador para mim me deu mais aqui, eu tive um total de R$940, né, enquanto que um padrão altista de candlestick me deu 230. O Fields me deu um total de 605. Ok. Se eu for ver aqui o Fields não aparece aqui. Poxa, então o Fields é um bom. Eu não perdi nenhuma vez com ele ainda. Ótimo. Né? Trade a partir de indicador aqui me deu 940, mas aqui eu já perdi 250. Então eu consigo fazer esse tipo de observação. E aqui do lado a mesma coisa, né? Então eu tenho o percentual dos trades, qual foram os trades que eu trabalhei mais vezes, quais que eu ganhei, né? Também tenho análise de estado emocional. Então eu consigo ver aqui, por exemplo, que angustiado eu tive gains menores do que confiante. Poxa, confiante eu tive gains altíssimos, né? Tranquilo também. Quantidade de contratos também, isso aqui foi uma análise que acho que é interessante, porque dependendo da quantidade de contratos, às vezes o nosso humor muda também, né? E se o nosso humor muda também, a gente pode ou ter maiores loss, né, ou maiores gains, porque a gente está trabalhando com uma mão mais pesada ou não, tá? Então, além do gerenciamento de risco, onde a gente vai conseguir dar peso para o nosso trade, vou aumentar o número de contratos ou vou diminuir, ali eu também consigo ver aqui que se eu entrar com muitos contratos, talvez eu vou trabalhar de uma forma que não seja tão legal assim e que não vou ter aquela tranquilidade para esperar o meu trade correr da forma que ele tem que correr. Então eu vou acabar saindo antes, eu vou acabar saindo quando ele estiver em loss, mesmo que depois ele recupere e corra assim, eu sabia que ia acontecer isso. Bom, sabia, mas saiu antes porque não aguentou. Não aguentou o loss que já estava dando. Perdão. Então os horários operados também, eu tenho aqui a quantidade de trades, né, que eu operei em cada horário. Então eu trabalhei mais de manhã do que à tarde, né? Então de manhã eu tive aqui 9 trades, à tarde tive 8. E eu consigo ver aqui então os valores, né? Então eu tive maiores gains de manhã do que à tarde. Mesmo trabalhando um pouco, com pouca diferença, assim mesmo, trabalhando 9 trades de manhã e 8 à tarde, eu tive gains maiores de manhã. Análise das estratégias, depois a gente tem as mesmas análises de trigger, né? Então confirmação, violação em time frame menor. Então isso que é interessante, conforme a gente vai colocando
as nossas informações dos nossos trades, isso aqui vai se alterando, tá? Então ele começa com um pontinho, depois ele vira um triângulo, depois ele vira um quadrado, e assim vai indo, até que eu chego aqui e tenho uma figura muito mais complexa, mas que me apresenta muito mais informações. Tá? Então isso eu consigo ter um raio-x da forma que eu opero. Tá? Eu tive um trade, por exemplo, em violação de time frame menor, entrei na operação, voltou tudo, perdi, enfim, tá aqui, 0% de gain. Quando o trade é confirmado, 84% de gain. Violação, 12,5% de gain. Tá, mas aí tem que cruzar algumas informações depois. Qual é o setup que a gente está usando? Né? Enfim, isso depois cada um faz a sua análise para ver de que forma que trabalha. Tá? Questão de timing também, como é que está entrando atrasado, na parte violada, né, antecipado. Isso aqui tudo também é interessante de ver. E eu acho que aqui a gente acaba tendo um pouco mais da visão, né, e do entendimento que é importante esperar, aguardar. É importante ter calma. É importante, às vezes, deixar correr e ficar para trás. Não entrei nesse porque já passou, então agora deixa correr. Azar, perdi. Né? Então isso aqui, para mim, é interessante, essa parte de time. Os tipos de stop também. Trabalhei com stop financeiro, trabalhei com stop na média de 20, né? Stop ETR, stop por pontos. Isso aqui, muito mais do que gain ou loss, ele mostra naquela operação que a gente teve, né? Todos aqueles outros pontos ali em cima, o que a gente tá, de que forma, que loss que a gente está trabalhando, tá? E aí nas observações, sim, a gente pode colocar, se eu tivesse entrado e colocado o tipo de stop loss tal, eu poderia ter dado um gain nessa operação. Mas não, deu loss porque eu fiz um stop por pontos. Por que eu fiz stop por pontos? Né? Às vezes ele vai lá, dá uma violinada na gente, tira quem tem que tirar e depois segue o baile embora. Stop técnico também, e assim vai indo. Análise de estratégias das médias, então, com as médias a favor, médias contra. Não uso média, né? Trap zone, análise, né? Vamos lá, volume também, né? Como é que foi o resultado? Quando o volume estava maior que a média, quando o volume estava menor que a média, ou às vezes que eu não observei, né? Como eu falei ali, o meu indicador, por exemplo, não observa o volume, né? Tá. Parciais de trailing stop, né? Então, aqui também, a gente vai colocando as informações e vai aparecendo onde a gente mais ganha, onde a gente mais perde. Né? Então esse aqui é o diário de gain. Eu acho que essa página aqui é uma página muito interessante, onde a gente consegue ter muita informação a respeito do que a gente quer e do que a gente consegue enxergar e mudar um pouco mais a nossa forma de operar, né? Então a gente começa a ver o nosso trade de formas diferentes. Então vamos entrar aqui agora de novo para analisar esse trade. Nesse trade aqui, eu tive um gain. Ok, mas o gain financeiro, ele é a menor coisa. Mas eu acho que o mais interessante é a gente conseguir observar. Eu estava tranquilo, o mercado estava em tendência. Por quê? Porque o meu setup, ele trabalha em tendência. Não, mas o meu setup, ele trabalha diferente. Meu setup é um setup onde eu pego sempre a virada do mercado. Bom, tudo bem. Então, provavelmente, o teu mercado aqui não vai estar em tendência. Ele vai estar ou trabalhando na consolidação, tu vai pegar os pontos altos e pontos baixos de um canal, e vai ser outro setup. Enfim, isso aqui vai mudar de trader para trader. Então, o meu diário vai ser muito diferente do teu diário, do diário do teu amigo. Enfim, cada um vai ter o seu e vai ter a sua forma de operar, e vai começar a ver padrões, ou padrões de gain, ou padrões de loss. Por que eu estou perdendo? Aonde eu estou perdendo? Eu acho que isso vai ser o maior ganho que a gente vai ter trabalhando com essa ferramenta. Tá bem, gente? Então essa aqui é o diário de gain. Tá? Então quem tiver interesse, por favor, teste. Está disponível para testar 7 dias. 7 dias a gente consegue jogar uma semana inteira de operação. A gente vai conseguir já ter observar as coisas aí. Fiz mais do que uma operação no dia. Cara, coloca lá. Eu faço 30 operações no dia. Sou scalper. Bom, beleza, coloca as 30. Tu tem uma semana para testar. Tu pode colocar todas as tuas operações do ano ali em uma semana, se tu quiser. Opera. E depois tu vai conseguir ter o teu dashboard funcionando ainda direitinho para tu poder observar. Tá? Mas, quero colocar mais operações, quero fazer algumas outras coisas diferentes, aí sim vai precisar tá vinculado, tá assinando o diário. Tá bom, gente? Valeu, um abraço para vocês e espero vocês na plataforma.